Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o último capítulo, né, dessa parte, que o nosso livro é dividido em 3 partes. E aí, hoje nós vamos estudar o capítulo 15 da segunda parte do nosso livro, que é Condições da Mente. Depois que a gente já estudou na primeira parte a importância da mente, que é a mente, né, como ela funciona. Depois nós estudamos nesses capítulos de 8 a 15 as condições da mente. E aí, no próximo capítulo, nós já vamos iniciar na mentalidade de deserto, que é do capítulo 16 ao 25, né? Que que é a última parte do nosso estudo, tá bom? Então, vamos hoje com o capítulo 15, a mente de Cristo. Muito importante esse capítulo, tá, pessoal? Todos são, mas esse é mais, né? Nessa segunda parte. Em 1 Coríntios 2,16 temos: pois quem conheceu a mente são os conselhos, os propósitos de Deus, tá? Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo e guardamos os pensamentos do seu coração. Agora que você já tomou a decisão de escolher os pensamentos positivos, né, mudar o disco da nossa mente, vamos examinar os tipos de pensamento que seriam considerados corretos de acordo com o Senhor. Né, o que seriam considerados impensáveis, né, a Jesus quando ele estava na terra. Se quisermos seguir os passos de Jesus, então precisamos começar a pensar como ele pensava. E se nós, né, para nós sermos parecidos, semelhantes a ele. Lembra que eu falei já uma vez que igual não vamos conseguir ser, que ele é único, né, perfeito. Nós não somos perfeitos, nós vivemos num mundo caído. Então nós podemos chegar a ser semelhantes a ele. Nos diz que temos a mente de Cristo e um novo coração e um novo espírito. Em Ezequiel 36 fala: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Como cristãos, nós temos uma nova natureza, que na verdade é a natureza de Deus colocada em nós um novo nascimento. Qual que é o novo nascimento? No nosso batismo, né? Podemos ver nessa passagem que Deus sabia que se tínhamos de prestar atenção às suas ordenanças e caminhar em seus estatutos, ele teria que nos dar um espírito e um novo coração, né? E coração, claro que é o ligado à mente. Em Romanos 8,6 fala da mente da carne e mente do espírito, e nos diz que a morte é resultado de seguir a mente da carne, e a vida é o resultado de seguir a mente do espírito. Então, a morte, carne, vida, espírito. Se alguma coisa está lhe ministrando morte, né, pensamentos negativos, não continue a fazer isso. Quando certas linhas de pensamento enchem a gente de morte espiritual, viver na carne, né, imediatamente a gente vai saber que é a mente de carne. E aí nós temos que fazer o quê? Desviar a nossa rota e entrar na mente do espírito. Olha aqui um exemplo. Uma injustiça que sofri por causa de outra pessoa, começo a ficar irritado. Começo a pensar no quanto não gosto daquela pessoa. Se eu for perspicaz, notarei que estou sendo cheia de morte. Estou ficando irritada, tensa e estressada. Posso até mesmo estar experimentando um desconforto físico. Dor de cabeça, dor de estômago, fadiga inexplicável podem ser fruto de uma forma errada de pensar. Mas, por outro lado, se eu estiver pensando em como sou abençoada e em como Deus tem sido bom para mim, perceberei que estou cheia de vida. Um crente, é necessário que um crente aprenda a discernir vida de morte. Né? Jesus tomou as providências para que fôssemos cheios de vida, colocando a sua mente em nós. Ter a mente de Cristo é ter mente positiva. Não é positivismo. Você é forte, você é guerreiro. Não. É a mente de Cristo. Colocar a palavra de Deus, a renovação da mente vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, a mente dele, nós pensarmos igual ele pensa. A pessoa nos cometeu uma injustiça, nós não vamos gerar morte ali em nós, né? Porque quem sofre mais somos nós, mais que o outro, quando o outro faz um mal para nós, né?
Então, quem sente mais é a gente. Então, o que que acontece? A pessoa fez o mal, quando tem aquela parte, dê a outra face, quando você apanha uma face, dê a outra face, exatamente isso. Ah, mas eu vou ficar apanhando? Não é isso, né? A vitória, a justiça, quem nos dá é Deus. Então, nós podemos escolher fluir na mente de Cristo. É uma escolha, gente. Pensamentos positivos, mudar nossa mente, quebrar fortalezas é uma escolha. Não adianta nós orarmos sem atitude. Aqui, nas próximas partes, nós vamos ter uma lista de coisas a fazer para que fluirmos na mente de Cristo. Primeiro ponto é pense positivo. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como é que duas pessoas andam juntas, duas ou mais, se não tem acordo, né? Se uma pessoa está pensando de acordo com a mente de Cristo, como serão seus pensamentos? Negativos ou positivos? Você já sabe? Positivos, com certeza. Nos capítulos anteriores, a gente falou muito sobre a necessidade de pensar positivo, né? O tempo todo. Tenha perspectiva positivas, mantenha pensamentos e expectativas positivas, participe de conversas positivas, coloquem palavras positivas na mente, assistam, ouçam, vejam coisas positivas. É só assim que você vai preencher de coisas positivas e as coisas negativas vão saindo. Eu já dei esse exemplo, se eu não me engano, não sei se foi aqui no nosso estudo, mas peguem um copo, coloquem sujeira, terra dentro do copo e encha de água. A terra vai ficar ali embaixo, assentadinha. Ela tá ali, os pensamentos negativos estão ali. A mente parece limpa, mas sempre tem os pensamentos negativos. Quando você abre a torneira e deixa cair água limpa, vai deixando cair. Essa sujeira vai se misturar e ela vai subindo, subindo, subindo até o ponto de só ter água limpa no copo. Por que isso acontece? Acontece a mesma coisa nos nossos pensamentos. Nós temos os pensamentos negativos, nós somos seres humanos, lembra? Cheios de falhas, a gente acaba captando coisas do mundo porque nós estamos nesse mundo. Mas a escolha de renovar nossa mente é nossa, né? Deus nos ajuda, mas se a gente não tiver ação, né? Só oração não vai adiantar. A mesma coisa por cura. Vou orar por cura, mas eu não tô indo no médico, não tô fazendo um tratamento, não tô buscando, né? Não tô tendo talvez a grande fé, esperando que o outro ore por nós, né? Isso a gente não pode deixar acontecer, tá? Tudo parte de nós, né? Volta para nós e parte de nós, né? E aí, no caso, os pensamentos negativos estão ali. Quando a gente começa a colocar coisas positivas, 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 limpas, coisas limpas, né? Como a água limpa, na renovação da mente, o que acontece? A sujeira, toda aquela sujeira vai saindo. E para ela não entrar de novo, que se a gente fechar a torneira, a água fica paradinha de novo, é fácil jogar terra. Agora, deixe bastante água limpa da torneira cair no copo, tenta jogar terra, ela sai, ela expulsa. Né? Automaticamente ela é expulsa do copo. Então, é assim que funciona a nossa mente. Esse é um exemplo, tá? Para elucidar os pensamentos da nossa mente. Apesar de todas as coisas negativas que ele passou, né? E mesmo ele não querendo passar, ele não precisava passar, mas ele passou por uma obediência, né? Então ele permaneceu positivo diante de tudo. Ele ainda tinha comentários edificantes, ele tinha palavra de vida liberada, ele orava, ele ajudava, porque tem pessoas que, ai, aconteceu isso, aí fui mandado embora do serviço. É ruim, horrível. Mas qual vai ser seu pensamento perante isso? Deus fechou uma porta e vai abrir outra. Vou confiar que vai abrir uma outra melhor. Vou passar uma dificuldade, não falo necessidade, porque Deus não deixa a gente passar necessidade. Vou passar uma dificuldade, estou consciente que posso passar, né? Às vezes não passa. Posso passar uma dificuldade, mas isso não vai mudar quem eu sou, não vai mudar meu pensamento, minhas palavras, meu apoio aos outros, nada. Como Jesus fez. Ele passou as maiores provações. Em nenhum momento ele mudou a forma de agir com o outro, descontando no outro ou se fechando. Ai, perdi emprego, acabou o mundo. Não quero falar com ninguém, vou largar ministério, vou sair da igreja, não quero ver ninguém, eu estou um tempo em depressão, quando eu melhorar eu volto. Gente, não foi assim. Isso não é mente nem atitude de Deus, né? Cadê a esperança de vocês? Se a gente está em Cristo, a gente tem esperança.
Quem não tem esperança não está em Cristo, está longe de Cristo, né? Então a gente vê claramente as pessoas que estão próximas a Deus nesses momentos. Quando você está distante de Deus, tudo isso que eu falei para vocês, a pessoa se fecha, sai da igreja, não quer falar com ninguém, entra em depressão, não está próximo de Deus. Quando a gente está próximo, com mente positiva, as coisas se tornam positivas. A depressão, né, os sentimentos ruins que vêm com nós, essa questão de se fechar, quando abala nossos sentimentos, é falta da palavra, né? É muito nítido isso, né? Você vai falar que tudo é espiritual. Não é que é espiritual, mas nós temos que preencher a mente com coisas positivas, não somente a palavra, né? E estar perto de pessoas positivas que falam palavras de vida, né? E mesmo que a gente esteja num ambiente que as pessoas falem palavras de morte, você declare palavras de vida dentro do seu ambiente, no seu quarto, na sua vida, no seu serviço, na hora de estar tomando banho, na hora de estar fazendo comida. Não posso orar na minha casa porque as pessoas não têm a mesma fé que a minha, ou porque eu fico constrangida. Gente, vai pro secreto do seu quarto, tomando banho, se fecha no banheiro, a hora que você está fazendo número 2, número 1, né? No banho, na rua. Sempre é momento de louvar a Deus, não importa onde, né? Mas busque a Ele. A mente de Cristo em nós é positiva, portanto, sempre que nos tornamos negativos, estaremos operando com a mente, não estamos operando com a mente de Cristo. Muitas pessoas sofrem de depressão e realmente não penso que seja possível alguém estar deprimido sem ser negativo, a menos que a causa seja médica, né? Às vezes é um transtorno que torna a pessoa negativa mesmo, mas geralmente é por conta dos pensamentos. Mesmo nesse caso, ser negativo apenas aumentará o problema e os sintomas. De acordo com Salmos 3:3, Deus é a nossa glória e é aquele que levanta a nossa cabeça. Ele quer erguer tudo, nossas esperanças, nossas atitudes, nosso humor, nossa cabeça, nossas mãos, nosso coração, nossa vida inteira. Ele é nosso levantador divino através do Espírito Santo em nós. Deus quer nos levantar de qualquer maneira, mas o diabo tenta sempre nos empurrar, sempre nos deprimir, sempre nos esvaziar, nos entristecer, né? Deprimir quer dizer no dicionário estar afundado abaixo da região circundante, né? Deprimir abaixo da linha ali. Deprimir é afundar, empurrar para baixo, manter abaixo do nível. E temos oportunidade de pensar negativamente o tempo todo. Mas esses nossos pensamentos nos afundarão ainda mais. Ser negativo não resolve problemas, apenas aumenta-os. Supera a depressão. O Salmo 143, 3 a 10, dá uma descrição de depressão e de como superar. Vamos examinar essa passagem em detalhe para ver o passo a passo que temos que dar para superar o ataque do inimigo. Por que eu falei que esse capítulo é o mais importante, gente? Porque esse aqui é decisivo da mente positiva e negativa. E o mal, hoje, né, nós vemos na grande parte de pessoas, é a depressão, né? Então, assim, a gente fala que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Então, é porque a pessoa não está vivendo o seu presente, descansando no Senhor. É fácil? Não é fácil. Eu já passei situações dentro da igreja, né? Se fosse olhar para pessoas, hoje eu não estaria seguindo a vida cristã. Não estaria alicerçada, firmada na rocha. Eu estaria fora da igreja, voltando para o mundo. Não é? Se eu levasse em conta as situações que eu já passei, os testemunhos que tenho na minha vida são milhares. Se eu deixar levar em conta todos esses, eu seria uma pessoa depressiva, amarga, não querer relacionamentos com ninguém e despejar tudo isso de ruim que eu recebi para outras pessoas. Mas eu decidi viver uma vida diferente, uma vida feliz, levar alegria para as pessoas. Ninguém tem culpa dos nossos problemas. Eu até falo, né, de pessoas que falam, nossa, você nunca se afetou com a separação do seu pai e da sua mãe? Pode ser que na minha infância, sim, porque eu não tinha discernimento, eu não sabia regular minhas emoções. Mas quando eu tive, com 12 para 13 anos, eu tive entendimento de que o divórcio da minha mãe e do meu pai, quando eu era pequenininha, não tinha nada a ver comigo. Eu entendi isso, né? Minha mãe falava isso, que o amor do pai e da mãe continuavam o mesmo, embora eles não estivessem juntos. Isso eu entendi,
né? Ah, mas é difícil uma pessoa, uma criança de 12 anos entender, é difícil, né? Mas olha a importância de a gente liberar palavras para as pessoas, né? A importância de a gente tentar entender. Eu tentei entender. E hoje eu tenho plena convicção, isso já há muitos anos eu venho tendo, que o que aconteceu com meu pai e com minha mãe não tem nada a ver comigo, não foi culpa minha e isso não vai influenciar a minha vida. É um problema deles. É ser egoísta? Não. É orar por eles, que os dois sejam felizes, né? Que o coração e a mente em paz, mas isso não vai afetar a minha vida. Não vou deixar de me relacionar, como muitos fazem. Ah, meus pais separados, eu não quero saber de relacionamento, porque o homem não presta, porque o homem é aquilo. Não, eu ainda acredito na família. Eu acredito que Deus deixou esse propósito para todos nós, na constituição de uma família, filhos, gerar filhos. Então, eu poderia ter tudo isso, né? Ser uma pessoa totalmente depressiva, como eu vejo muitos casos, muito conhecidos e conhecidas, né? Que por conta de uma situação de pai e mãe carrega a vida inteira, estraga, né? Ah, estraguei minha vida por causa dos meus pais. Não, não tem nada a ver. Os pais criam a gente da maneira que eles acham certo, melhor na época deles, no pensamento deles, né? Vamos fazer diferente. Então, não deixe a vida paralisar por conta de uma circunstância. Isso a gente está jogando culpa, né? Eu poderia muito bem falar que a culpa era dos meus pais de eu estar vivendo isso. Como eu escutei pessoas falando, ah, é culpa se meu pai e minha mãe não tivessem separado, se meu pai já estaria bem. É situação, gente, tinha que acontecer dessa maneira, né? Então, o que a gente vai fazer com o que a gente tem? É aí que está o ponto-chave, né? A situação está aí, não tem como mudar. O que nós vamos fazer a partir daqui com o que nós temos na mão? Entendeu? Essa é a diferença. Então, vamos lá, voltando para o estudo que eu me empolguei um pouquinho. Salmos 3. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Que vamos identificar, né? Vamos ver como a gente supera esses ataques inimigos. Identificar a natureza e a causa do problema é o primeiro ponto. Então vamos lá. Qual é a natureza? Qual é a causa do meu problema? A gente tá com algum problema? Não sei se eu já falei isso aqui, mas eu falo sempre. Quando nós estamos com uma dor de estômago, nós vamos no pronto-socorro, tomamos um remédio, voltamos para casa, ficamos bem por um tempo. Passados uns dias temos de novo, tomamos um remedinho, ficamos bem e assim vai. Isso é paliativo, né? A gente só cura no momento. Quando o médico vira e fala assim, olha, não adianta você ficar vindo aqui, eu vou te encaminhar para um gastro. E aí, o que você faz? Você vai no gastro, faz os exames específicos e descobre o que você tem. Ah, você tem uma gastrite, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Tratar a gastrite. Vai vir ter problema novamente? Sim, talvez não. Se vier a ter, vamos considerar que vai vir com menos intensidade e você já sabe o que fazer? Então, ponto. Aí está a diferença. Quando a gente aqui, ó, quando a gente identifica a natureza do problema, quando a gente identifica a causa do problema e a gente trata essa causa ou vai nessa linha, né, da causa, com certeza terá um efeito muito melhor. Habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito soa como uma descrição de alguém que está deprimido, né? Observe que a origem dessa depressão, desse ataque à alma, é o Satanás. Ele faz a gente estar naqueles esconderijos escuros, naquela treva. Deus não quer a gente na treva, ele quer a gente na luz, com vida, com alegria, com paz. Outro ponto, reconhecer que a depressão rouba a vida e a luz. Está em Salmo 143, assim. Por isso, dentro de mim, esmorece, né? Esmorece é ficar oprimido, o meu espírito, e o coração se vê turbado, né? Turbado, entorpecido, né? Sabe quando você toma algum medicamento que dá um efeito colateral e você fica meio zonzo, fica meio baqueado, por exemplo, um Dramin. Para mim, se eu tomar um lisador, eu não sei o que eu estou fazendo ali. Eu não fico legal, eu fico bem mareada, então eu fico entorpecida. Então, é essa sensação. A depressão, o poder espiritual e o poder da pessoa. A pessoa fica entorpecida. O nosso espírito, que deve ser fortalecido e encorajado pelo Espírito de Deus, ele é poderoso e livre.
Mas Satanás procura oprimir esse poder e liberdade, enchendo nossa mente com escuridão e sombra. Perceba que isso é vital para resistir o sentimento chamado depressão imediatamente após sentir sua chegada. Quando começar a sentir que vai ficar meio deprê, abre a janela, coloca um louvor, sai de casa se for preciso, vai dar uma volta, né? Então vocês vão aprender a sair da situação, criar um hábito para que o inimigo não entre. Quando ele vai tentando e não consegue, tenta, não consegue, ele desiste. Ele vai tentar de outra maneira, mas daquela ele não vai mais. Né? Quanto mais for permitido permanecer, mais difícil vai ser resistir, mais ele vai tomando conta, vai tomando conta. Lembre-se dos bons tempos. Salmo 143, 5 fala: Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Nesse versículo, a gente vê a resposta do salmista à nossa situação. Lembrar, meditar e refletir são funções da mente. E sabe que os nossos pensamentos afetam sentimentos. Então, Deus nos ajuda a nos tornarmos ocupados pensando em coisas que nos ajudarão a superar os ataques da mente. Louve ao Senhor em meio ao problema. Salmo 143, 6. A ti levanto a mão, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta, que anseia por água. Sabe quando a terra fica sedenta, seca? Pare e pense nisso calmamente. O salmista conhece a importância do louvor. Ele ergue as mãos em adoração, declara qual é verdadeiramente a necessidade. Ele precisa de Deus. Apenas Deus pode fazê-lo sentir satisfeito. Frequentemente, quando as pessoas ficam deprimidas, é porque elas precisam de alguma coisa e procuram lugar no lugar errado. Né? E isso só aumenta o problema da pessoa. Em Jeremias 2,13, o Senhor disse: Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Tá vendo? Apenas Deus pode saciar a alma sedenta. Não se engane pensando que qualquer coisa pode satisfazê-lo inteira e completamente. Correr atrás de coisa errada deixará desapontado e o desapontamento abre porta para a depressão. A depressão é uma frustração muito grande, né? Claro que existem várias causas para depressão, né? Mas a grande parte, eu falo aqui pela grande parte, tá? E outro ponto agora, peça a ajuda de Deus. Salmo 143, agora no versículo 7. Dá-te pressa, Senhor, em responder, o Espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova, né? A sepultura, a morte, morra. O salmista clama por ajuda. Ele está basicamente dizendo assim: apressa-se, Senhor, porque eu não vou ser capaz de aguentar muito tempo sem ti. Se apresse, né? Chegue a mim. E aí, a gente pede ajuda, mas aí a gente não ouve o Senhor, que é outro ponto, que depois que a gente pede ajuda, a gente tem que ouvir o Senhor. Agora no versículo 8. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti levo minha alma. O salmista sabe que precisa ouvir o Senhor. Ele precisa ser assegurado do amor e bondade de Deus. Então, ele precisa da atenção e a direção de Deus. Deus fala conosco quando a gente não ouve uma vez, não ouve a segunda vez. Aí ele vai parando de falar. A gente não está ouvindo, não é verdade? Ore por livramento. Depois que a gente ouve o Senhor, a gente vai orar por livramento. No versículo 9 fala: Livra-me, Senhor, dos teus inimigos, pois em ti é que me refugio. Mais uma vez, o salmista está declarando que apenas Deus pode ajudá-lo. Por favor, observe que ao longo desse discurso todo do salmista, né, ele está mantendo a mente aonde? Em Deus e não no problema. Ele está tentando todas as maneiras com Deus. Outro ponto, busque sabedoria, conhecimento e liderança de Deus. No versículo 10 diz: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Então, o salmista esteja indicando que ele havia saído da vontade de Deus e tinha aberto uma porta para ataque de alma, né? Que o inimigo entrou ele entra através da nossa alma, dos nossos pensamentos, sentimentos. Ele quer estar na vontade de Deus porque percebe que é o único lugar seguro, certo? Então, o que ele faz? Ele pede a Deus que o ajude a manter
firme. Olha essa frase, guia-me por terreno plano, né? Então, o terreno plano é que ele não tenha emoções vacilantes, que vacile, que saia da presença. Ele quer ser inabalável. E aí, para isso, o que a gente já falou sobre as armas. Mas em 2 Coríntios 10, de 4 a 5 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Né? Sofismas são questionamentos. E toda altivez, toda superioridade que se levanta contra, né, o verdadeiro conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Satanás usa a depressão para arrasar as pessoas, para colocar num poço vazio, numa escuridão, entrar em desespero. E aí chega até o suicídio. O suicídio é um resultado da depressão. Uma pessoa suicida é geralmente alguém que se tornou tão, mas tão negativa que não vê nada, nenhuma esperança de futuro. Então lembre, sentimentos negativos vêm de pensamentos negativos. Sentimentos positivos vêm de pensamentos positivos. A mente é o campo de batalha, é o lugar onde a batalha é ganha ou perdida. Então a escolha é de quem? Nossa. Então, escolha hoje ser positivo. A mais, tiro a mais. Hoje eu decido, determino que vou ser positivo e comece a trazer coisas positivas para sua mente, para sua vida. Lance fora toda a imaginação negativa, traga pensamentos à obediência de Jesus, segundo Coríntios 10, 5. Tem pessoas, quando a pessoa tem uma tendência depressiva, ela acha que todo mundo está conspirando contra. Ah, mas estão falando de mim. Você vê alguém rindo ali numa rodinha, estão falando. E olha, de repente, a pessoa vai dar uma olhadinha assim, volta para a conversa. Não, estão falando de mim. Tudo acha que é por causa dela. A palavra, foi falado para mim, foi indireta para mim. Não sei, tudo para mim, começa a receber tudo aquilo de negativo. Porque a mente está atraindo coisas negativas. Né? Quando você está firmado, você está com pensamentos positivos, a pessoa pode até estar falando de você numa roda e olhar para você, mas você não vai imaginar que a pessoa está falando de você. Pode até achar que tá, mas você não vai ficar colocando caraminhola na cabeça. Eles estão olhando para minha roupa. Eles estão olhando para mim. Aí do jeito que eu estou fazendo. Aí não vou fazer porque senão. Então sempre tem uma desculpa, sempre gera culpa, né? Então, diante disso, vamos para o segundo ponto. Tenha a mente de Deus. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás e guardarás em perfeita e constante paz aquilo cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Jesus tinha comunhão contínua com o Pai, né, com Deus. E é impossível ter comunhão completa com qualquer pessoa sem ter a mente nela. Se você está com completa comunhão em Cristo, você só vai ter pensamentos em Cristo. Quando você tem um relacionamento com aquela pessoa, o seu pensamento é só naquela pessoa, não é? É assim com Cristo. Creio que podemos dizer com segurança que os pensamentos de uma pessoa que funciona na mente de Cristo estariam em Deus em toda a obra. Não estaria no mundo. Medite em Deus e nas suas obras. Tem alguns salmos, 63, 77, 119 e 143, que nós vamos estudar um pouquinho de cada um. O salmista Davi fala frequentemente sobre meditar em Deus, sua bondade, obras e caminhos. É edificante pensar na bondade de Deus em todas as maravilhosas obras das suas mãos. Gente, leiam os salmos. O salmo é enriquecedor. O salmo ajuda a gente a viver uma vida cristã, ajuda a refletir os ataques do inimigo. Meditar em Deus e nos caminhos e obras terá que se tornar parte regular dos pensamentos se a gente quer experimentar a vitória. Vitória sobre uma doença, vitória sobre um pensamento, né? 7,15, o salmista diz: Eu, porém, na justiça contemplarei tua face, quando acordar me satisfarei com a tua semelhança. Ter comunhão com Deus cedo de manhã é uma forma segura de começar a desfrutar a vida. Então, o mais importante, gente, não sei se vocês estão fazendo, né, tendo essa prática, de fazer a leitura bíblica, a devocional, escutar louvores logo de manhã. Determine uma hora de acordar, mas aí não pode procrastinar, que acordar naquele horário antes de vocês saírem para trabalhar, que assim eu faço, né? Eu acordo mais cedo do horário que eu vou começar minhas tarefas ou levar meu filho para a escola.
eu faço meu devocional, pego a Bíblia, vou ler a Bíblia, não é só ler, é estudar. Então, o que eu tenho? Um caderninho do lado, tenho um dicionário, tenho meu celular ali para poder pesquisar alguma palavra ou algum contexto, ou né, fazer um estudo. Eu faço isso, gente, que isso é importante, isso enriquece, preenche tanto nossa mente que você não tem tempo de pensar em coisas negativas. Quando você perceber, você só está falando de Deus. Minha filha fala, ai, mas só fala de Deus, a minha mais velha, né? Tudo que você vai falar tem Deus no meio. Não que ela ache ruim, mas ela acha que não é um fanatismo, mas é tão automático falar, porque quando a gente fala de Deus, a gente fala de tudo, né? Não se tornando fanático, gente, né? Claro que eu sei conversar outras coisas, né? Sem falar da palavra de Deus, mas apenas os princípios. Mas é a ponto da pessoa perceber que você está cheia de vida de Deus, né? Você não fala de outras coisas, não fala de o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo na política, sei o que está acontecendo no mundo aí, mas aquilo não faz parte das minhas falas, né? Quando falo de uma situação ruim, eu falo sempre pelo lado positivo. Então, isso que é importante, ver o positivo em tudo. Claro que nós temos que tomar cuidado com o positivismo, que vê positivo em tudo, mas não está curado. Então, a gente tem que ver o negativo que a gente está sentindo, pensando, vendo e transformar ele no positivo, que é diferente, tá? Eu com Deus, João 16. Se eu não for o consolador é o conselheiro, advogado, juiz, ajudador, intercessor, não virá para vós outros, e se porém eu for, eu vou-lo enviarei para a íntima comunhão, né, com Deus. Então aqui, na verdade, o consolador é o nosso Espírito Santo, né? A gente tem comunhão com ele através do nosso espírito. Palavras ditas por Jesus pouco antes da sua partida para o céu, onde ele se assentado à mão direita do Pai na glória. É óbvio que a partir dessa passagem, que a vontade de Deus é que estejamos em comunhão íntima com ele. Nada está mais próximo de Deus do que os nossos pensamentos. Então, se a gente enche a mente com a mente do Senhor, traz a consciência, a gente começa a desfrutar a comunhão com Ele, trazendo alegria, paz, vitória em tudo. Em tudo, gente, é automático. Vocês vão sentir isso. Eu senti, né? Sinto. Eu quero que todos vocês sintam também. Ele sempre prometeu para nós que estaria conosco em todo o tempo. Né? Em Mateus 28, 20 fala isso, em Hebreus 13 também. Mas, não estando consciente da sua presença, como é que nós vamos senti-lo? Nós temos que ter consciência dele, né? A gente precisa pensar nele para ter consciência da presença, né? Então, quando a gente não entende isso, torna um pouquinho mais difícil. Então, o que a gente tem que fazer? Pensar sempre nas coisas do alto. O terceiro ponto fala sobre tenha a mente, Deus me ama. Em João 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. É uma troca, né? Uma troca, assim, positiva, tá, gente? Não fazer troca, barganha. Uma troca, né? Então, o amor que nós temos por Deus, Deus tem um amor por nós também. Aqui, em Romanos 8,35, Paulo exorta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será o sofrimento ou tribulação, calamidade ou angústia, perseguição ou fome, nudez ou perigo ou espada? E no verso 37, ele continua: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é que nós somos vencedores porque nós temos o poder, né? Mas é por meio daquele que nos amou, que é Deus. Por meio de Deus, a gente consegue superar tudo isso. Não tenha medo. Deus nos ama perfeitamente, exatamente como somos. Em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa aí é a maior prova do nosso amor, né? Diz que operam de acordo com a mente de Cristo não vão pensar sobre como eles são horríveis. Eles terão pensamentos baseados na retidão, né? Nós somos perdoados. Você deveria ter uma conscientização de retidão,
meditando regularmente sobre quem você é em Cristo. Então, essa é uma lição, tá, gente? Meditem. Vocês são em Cristo. 4. Tenha uma mente exortativa. A pessoa com a mente de Cristo tem pensamento positivo, enriquecedor, edificante para as outras pessoas, como a si mesmo também. A exortação é necessária no mundo de hoje. Você jamais exortará, ensinar, tá? É mostrar que a pessoa não está fazendo o correto com amor. Isso é exortar. Você jamais exortará alguém com suas palavras se não tiver primeiro pensamento bondoso para aquela pessoa. Lembre-se que qualquer coisa que estiver no seu coração sairá da sua boca. Então, pensamento amoroso é o propósito. Se eu não gosto daquela pessoa, tô vendo que ela tá postando algo que não é legal, eu vou chegar, se eu for falar com essa pessoa que eu já não topo muito, né? Isso é, né, que a gente não pode ter esse sentimento, mas de repente a gente não gosta daquela pessoa. Nossa, que horror que você tá colocando, você não tem vergonha? Aí, quando você vai falar, mesma coisa para uma pessoa, quando você tem pensamentos bondosos dela, você fala, minha irmã, eu vou falar para você em amor, né? O que você está colocando não está alegrando o Senhor. Então, você vai mudar a sua maneira de falar com a pessoa. Então, evite pensamentos, né, ruins das pessoas, perdoe. Envie só pensamentos bons para aquela pessoa, diga palavras de encorajamento, porque basta uma palavra para a pessoa levar uma pessoa ao suicídio, tá, gente? Uma palavra. Então, uma palavra ela dá vida, como ela traz morte, morte espiritual. Uma palavra tira uma pessoa da igreja, uma palavra tira a pessoa do caminho do Senhor. Se ela não tiver firmada e você liberar uma palavra, você acaba destruindo todo um processo, né? E até atrasando o processo dessa pessoa. Quando você começa a ter pensamentos amorosos, você se encontra comportando-se de forma mais amorosa também. Quando você ora por alguém, alinhe os seus pensamentos e palavras com o que você orou. Aí vai ter avanço. Porque às vezes você não gosta daquela pessoa e você tá orando, ai, vou orar por aquela irmãzinha, vai. Ai, que ela se cure. Gente, essa pessoa vai receber o que você está enviando com descaso, né? Então vamos tomar cuidado. Ponto 5. Desenvolva uma mente agradecida. Uma pessoa fluindo em Cristo encontrará seus pensamentos cheios de louvor e ações de graça. Muitas portas são abridas ao inimigo por meio de uma queixa, lamentação, lamúria. Né? As pessoas são fisicamente doentes e têm uma vida fraca e sem poder por causa dessa doença chamada queixa, que ataca pensamentos e conversas. Uma vida poderosa não pode ser vivida sem ação de graças. A Bíblia nos instrui no princípio da ação de graças. Queixar-se em pensamento ou palavra é um princípio de morte, mas ser agradecido e mostrar isso é um princípio de vida. Se uma pessoa não tem um coração e a mente agradecido, a ação de graças não sairá de sua boca. Quando formos agradecidos, diremos que somos. Então, ser agradecidos em todos os momentos, tá, gente? Agradecer por tudo. Sexto ponto. Tenha a mente da palavra. A palavra de Deus são os seus pensamentos escritos em papel para nosso estudo e consideração. Sua palavra é como ele pensa sobre cada situação e sobre o assunto. A Bíblia fala em João 1,14 que Jesus era a palavra perfeita, né? Era a palavra feito carne. Isso não seria possível se a mente não estivesse cheia de Deus. Meditar na palavra de Deus é um dos mais importantes princípios de vida que podemos aprender. Outra fonte, né, que é aquela sussurrar, murmurar, não, isso não faz com que a gente experimente o bom e agradável, né, poder de Deus. Então, têm se tornado temerosos da palavra meditar por causa de práticas de meditação de religiões pagãs. Mas lembre-se que Satanás jamais teve a ideia original. Ele toma o que pertence ao reino da luz e desvirtua para o reino da treva. Então, tenha a sabedoria de saber o que é meditação para o bem e a meditação para o mal. Tá? Meditar é você ficar pensando naquela palavra. Meditar na nossa linguagem é pensar naquela palavra o tempo todo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho o poder de Deus, eu tenho a mente de Cristo, quero renovar minha mente. Então você vai meditando naquela palavra que foi dada.
Medite e prospere. Nesse versículo aqui, que é Josué 1:8, diz: Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de observar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, conduzindo a sabedoria, e será bem-sucedido. O Senhor está dizendo nesse versículo que jamais colocaremos sua palavra em prática fisicamente se não praticarmos primeiro mentalmente. No Salmos 1:2, fala sobre o homem devoto e fala: Antes o teu prazer e desejo está na lei do Senhor, e na sua lei medita, reflete, né, dia e noite. Ele é como árvore plantada e cuidada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido e amadurecerá. Né? O medite, aqui é o medite prospere, e tem o medite seja curado. Em Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-te dos teus olhos, guarda-os no seu íntimo do coração, porque são vida para quem os encha e saúde para o teu corpo. Meditar é atender, observar. Essa passagem nas Escrituras diz que as palavras do Senhor são fonte de saúde e cura. O meditar quer pensar, refletir. Meditar na palavra de Deus, nossa mente afetará o corpo físico. Cuidado, gente. Né? As coisas que a gente sente no físico estão primeiro na nossa mente. Receba e acolha a palavra. Se meditarmos em nossos problemas todo o tempo, eles criarão raízes profundas. Se meditarmos no que está errado conosco e com os outros, tornaremos mais convencidos do problema e jamais veremos solução. Então, aqui, a condição em que a nossa mente deve estar, está nessa passagem aqui. Em Romanos 8:6, porque o pendor da carne, né, que é a mente da carne, que é o senso, a razão sem espírito, né, só na carne, só a razão, dá para a morte. Mas o de espírito, para a vida e paz. Em Filipenses 4:8 diz, aqui tá bem mais fácil para vocês entenderem. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável e digno de honra, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, agradável, se alguma virtude e excelência há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe nosso pensamento. A condição que a nossa mente deve estar está escrita aqui, ó, nessa passagem. Você tem a mente de Cristo e comece a usá-la. Ele não pensa em alguma coisa. Você também não deve pensar. É por meio dessa vigilância de pensamentos que devemos começar a levar todo pensamento cativo à obediência de Jesus. Está em 2 Coríntios 10. O Espírito Santo é rápido em lembrar-nos quando nossa mente estiver começando a levar para o lado errado. Então decida agora. A escolha é de vocês, a decisão é sua. Você fluirá na mente da carne ou na mente do Espírito? Uma conduz e a outra conduz a vida. A escolha é sua. Gente, escolha a vida. E o nosso estudo fica aqui por hoje. Acabamos a segunda parte do livro. Foi um capítulo mais extenso, mas acho que perfeito ali para finalizar essa parte. E a partir do próximo estudo, nós vamos entrar na parte 3, que são as mentalidades de deserto. Tá bom? Fiquem com Deus.